Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: qual a necessidade da oração se Deus sabe tudo? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm compartilhado, feito comentários, têm se inscrito em meu canal também. Fico muito agradecido. E agradeço imensamente a Deus pela vida, pelas oportunidades, oportunidade como essa, de levar para todos os lugares a mensagem confortadora, a mensagem cheia de esperança e de fé que o Espiritismo nos traz. Nós ouvimos Jesus ensinar em uma das vezes em que conversava com as pessoas, que nenhuma folha cai sem que Deus o saiba. Naturalmente que Jesus falava no sentido figurado, mas achei muito interessante esse texto que fala, já que Deus sabe de tudo, qual é a necessidade da gente orar, né? Ele faria tudo por nós. O que, de antemão, nós diríamos que temos que fazer a nossa parte, que é o trabalho, que é o crescimento, o desenvolvimento, que é termos perseverança. E Deus dá a vida para nós. Mas o desenvolvimento da vida, a melhora da vida é de nossa responsabilidade. Mas nessa frase, nessa pergunta que é o início desse nosso vídeo, nós temos aqui basicamente 3 indagações. Por que é necessário orar? Por que a oração faz tanta diferença? E se os espíritos estão vendo que uma pessoa está sofrendo, por que é que eles precisam de uma oração para nos ajudar? São questões que nós muitas vezes ouvimos as pessoas trazer à baila, né? Mas como dizíamos bem no princípio, precisamos fazer a nossa parte. Deus sabe de tudo, claro. Deus nos criou a vida, mas precisamos fazer a nossa parte. Por que então é necessário orar e por que a oração faz tanta diferença? Sabemos que Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas que são boas. A nossa relação com Deus é a relação com as leis que regem o universo. Deus, sabemos, ele é onisciente, ou seja, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo porque Deus criou a lei, nos criou. E tudo passa pelas suas leis. Todas as possibilidades estão previstas nas leis divinas. Mas a escolha dentre todas as possibilidades compete a cada um de nós. E escolha significa ação, e ação traz consequências. As bênçãos de Deus, tenhamos a certeza, estão sempre à nossa disposição, sempre. Às vezes aparece alguém mais revoltado, questionando: ah, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para o meu espírito ser criado. Se eu não quiser mais reencarnar, por que eu tenho que continuar reencarnando? Uma pessoa que age assim se revolta contra Deus. Está se revoltando dessa forma contra si mesmo. E não compreendeu que Deus está dentro de nós. Deus age em nós. As leis divinas agem em nós também. Por isso que as bênçãos de Deus estão sempre à nossa disposição, quando nós quisermos. Somos nós que temos que nos tornar receptivos às bênçãos de Deus. Jesus ensinou: pedir e abrir-se-vos-á. Ou seja, eu tenho que pelo menos pedir a ajuda, para que a ajuda chegue. Mesmo que eu não peça, ela vai acabar chegando, porque Deus é muito bom, é muito misericordioso. Um exemplo bem simples com relação
ao pedir, podemos dizer que as bênçãos de Deus são como o oceano. Aquela água toda está à nossa disposição. Mas eu vou conseguir pegar daquela água conforme a minha vontade de existir. Eu posso ir até o mar com um copo de 50 ml, ou eu posso ir até o mar com um balde de 15 litros. São escolhas que eu faço. A função da oração é nos tornar receptivos a Deus. Porque quando nós oramos, nós recebemos dentro de Deus, recebemos Deus em nós. Porque Deus está sempre conosco. O que ocorre é que nem sempre nós estamos com Deus. Se nós vivêssemos sempre num estado de espírito elevado, se nós estivéssemos sempre em estado de oração, nós estaríamos sempre conectados com Deus. As bênçãos de Deus jorrariam em nós. Mas, como nós vivemos muito ocupados quase sempre com coisas que são mundanas, ou até com coisas materiais, sim, mas negativas, repletas de preocupações, cheios de ansiedade, negativos, como que nós nos desconectamos com Deus agindo assim? Deus não se esquece de nós, mas a gente se esquece de Deus. Então a oração tem a função de nos reconectar com Deus, de nos deixar abertos para Deus. Quando nós oramos, nós elevamos os nossos pensamentos, nós concentramos o pensamento em coisas boas, agradecemos a Deus. E a gratidão é algo muito importante. A gratidão, podemos dizer que é o principal fator a nos tornar receptivos às bênçãos divinas. Então, é por isso que é necessário orar. E é por isso que a oração torna-se tão importante na nossa vida. Uma outra questão que está relacionado com o título desse vídeo, a pergunta e a resposta a ela complementam esse mesmo pensamento. Se os espíritos estão vendo que uma pessoa está sofrendo, porque eles precisam de uma oração alheia ou da própria pessoa para atuar? A outra indagação parte do princípio de que nós temos que ser sempre ajudados, de que os espíritos devem sempre nos ajudar. Só é ajudado quem faz por merecer ser ajudado. Mas mesmo não merecendo, somos ajudados ainda. Eventualmente nós podemos orar por uma pessoa que não tem grandes méritos, e essa pessoa pode mesmo assim ser ajudada. Nós pedimos a Deus por uma determinada pessoa, essa pessoa não é merecedora de ajuda, mas não somos nós que devemos fazer esse julgamento. Mas percebemos que ela não se ajuda. Mas os espíritos trabalhadores podem interceder por essa pessoa em respeito a quem faz a oração. Por isso que nós podemos orar para nós mesmos, por nós mesmos e para os outros também. Então, se a pessoa que faz a oração tem mérito, se a pessoa que faz a oração costuma trabalhar em benefício do próximo, ela pode ou poderá ser atendida, mesmo quando pedir por alguém que não seja merecedor da ajuda naquele momento. Mas a regra é que a pessoa tem que ser merecedora de ajuda. Jesus mesmo nos ensinou a cada um segundo suas obras. A pessoa tem que se ajudar. Nós não temos espíritos à nossa disposição prontos para atender às nossas vontades. Nenhum espírito trabalhador está aí prontinho, só esperando a gente orar para vir correndo nos ajudar. Os espíritos têm muito trabalho na espiritualidade. E junto a nós aqui, espíritos encarnados. E a verdade é que somos nós que temos que nos ajudar para sermos ajudados. E a oração nem sempre é um pedido de ajuda. Aliás, nós temos que evitar ficar só pedindo ajuda, ou deveríamos evitar. Sempre que nós pudermos fazer por nós mesmos, nós temos que fazer por nós mesmos, entendendo que nós temos capacidade para isso. O pedido de ajuda deveria ser para situações especiais. Quando nós elevamos o pensamento, oramos para Deus na oração, nós já colhemos as bênçãos de Deus por nós mesmos.
Nós não precisamos sempre pedir a ajuda dos Espíritos, mesmo quando nós oramos por alguém. Se o nosso pensamento está suficientemente elevado, nós iremos transmitir boas energias a essas pessoas. Aquilo que nós colhemos no coração, nós transmitimos a ela. E ela pode receber todas as boas energias que nós enviamos por ela, mesmo ela não estando receptiva. Mas algum alívio ela sempre vai experimentar. É por isso que temos que nos desfazer da ideia de que precisamos sempre e sempre e sempre da ajuda dos Espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Nós temos que aprender a fazer a parte que nos cabe. Quase sempre nós podemos fazer por nós mesmos e também ainda ajudar um pouco o nosso próximo. Temos que fazer a nossa parte. É para isso que nós nos esclarecemos. É para isso que estamos novamente encarnados. Para que nós aprendamos a não ficarmos somente pedindo, mas que a gente experimente também a agradecer e a louvar a Deus pela vida, pelas oportunidades que Ele tem nos dado. Então repetimos a pergunta que dá título a esse vídeo. Qual a necessidade da oração se Deus sabe tudo? A necessidade é de que nós precisamos nos conectar ou reconectar com Deus sempre. E a oração, certamente, nos faz termos mais força, mais esperança para que a gente alcance o grande objetivo, que é de nos tornarmos espíritos melhores. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.